Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre inversão de lista encadeada. O que é inversão de lista? Considere que uma lista, organização normal, né, tem o ponteiro para o início e depois você sempre tem um nó que aponta para o próximo. O que nós queremos fazer é que o fim da lista passe a ser o início e ele passe a apontar para os elementos anteriores. Então, essa seria a configuração antes da inversão e essa outra aqui é a configuração depois da inversão. Bom, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que usar vários auxiliares. Por quê? Porque a inversão vai ser feita por etapas. Usaremos 3 apontadores auxiliares. O anterior, que aponta para a célula anterior. Atual, que aponta para a célula corrente. A célula corrente vai ser o novo início da lista, que eu estou invertendo. E seguinte, que aponta para a célula seguinte. Seguinte é a célula que eu ainda vou precisar inverter. É o começo da lista ainda não invertida. Então, vamos pensar aqui, olha. Ó, o atual é o início da nossa lista invertida, né? Vamos chamar início da invertida. O seguinte é o início do que ainda precisa inverter, né? Do que precisa inverter. E o anterior, né? É o anterior ao início da invertida, né? Ok? Então, vamos pensar bem nesse formato. Bom, então no início, o que nós temos? No início, o atual aponta para o início da lista e o anterior aponta para null. Então, nós vamos ter uma situação assim no início. A gente vai ter, suponha que eu tenho uma lista aqui. Ok? Rapidamente, só para a gente ter uma ideia da configuração. Então, no início, a gente tem que o atual aponta para o início da lista que vai precisar ser invertida, tá? O anterior aponta para null, porque eu vou começar a inverter. E o próximo desse atual que vai ser invertido vai ser um null. Tá? E o laço vai terminar quando o atual chegar no null. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Qual que é a condição inicial? O que ocorre durante a inversão dos apontadores aqui? Então, olha só. E aqui a situação de condição de parada. Bom, na situação atual, nós temos o anterior null, o atual é o primeiro elemento, e o seguinte, lembrando que o seguinte, ele está guardando a posição do próximo que precisa ser invertido, tá? Então, aí o que acontece? Nós vamos ter que o anterior, o atual vai passar a apontar para o anterior, tá? E o anterior, o atual passa a apontar para o anterior, o atual vai, quer dizer, o atual ponto que aponta para o próximo passa a apontar para o anterior, o atual vai ser deslocado para o seguinte, certo? E assim eu vou fazer a minha inversão. Faço isso até que o meu atual chegue aqui aonde? Ele chegue a null. E aí, então, eu vou ter que o anterior, ele é a cabeça da minha lista invertida. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no código. Então, a gente tem ponteiros para as células anterior, atual e seguinte. Tá? Eu estou considerando a lista sem nós cabeça. Esse aqui é o ponteiro para o início da lista. E eu vou retornar um ponteiro para o início da nova lista. Certo? Então, de maneira que a minha chamada é o novo início, é o retorno dessa função inverte. Inverta 1, tá? Passando o início da lista. Tá? Então, o novo início vai ser o retorno dessa função. Vamos supor que nós temos essa lista encadeada e nós desejamos invertê-la, né? Então, vai ser 1, 2, 3, 4, quando eu percorro do começo na sequência. Depois que eu inverter, vai ficar 4, 3, 2, 1, certo? Então, como é que a gente vai inverter? Então, nós vamos usar os auxiliares. Os auxiliares a gente vai chamar anterior. O anterior vai começar com null, tá? Aí nós vamos ter o atual que é o início da lista, o atual tá aqui. E depois nós vamos ter o seguinte, certo?
E aí, o que acontece? Enquanto atual é diferente de null, o que acontece? O seguinte é igual ao atual que aponta para o próximo. Esse comando eu já executei, certo? Depois, o atual que aponta para o próximo recebe o anterior. Então, o atual que aponta para o próximo recebe o anterior. Então, esse cara aqui passa a apontar para o anterior, que no caso é nulo. Ok? Anterior recebe atual, tá? Então, o anterior deixa de estar aqui e ele vai passar a estar aqui no lugar do atual, certo? Então, vou colocar aqui. Anterior está aqui. E o atual passa a ser, está no lugar do seguinte. Então, o atual vai passar a estar aqui no lugar do seguinte. Opa. Atual. Aí eu vou para a próxima execução do laço, ok? Então, na próxima execução do laço, vou apagar de novo aqui para a gente seguir passo a passo. Então, nós vamos lá. Atual é diferente de null? Sim. Atual, o seguinte recebe atual que aponta para a próxima. Então, o seguinte vai vir para cá. Atual que aponta para o próximo está aqui. Atual que aponta para a próxima recebe anterior. Observe que eu sempre vou salvar o próximo. E aqui, vou salvar o começo da lista que ainda não está invertida, né? Então, o atual que aponta para o próximo recebe o anterior. Aqui eu estou fazendo a inversão realmente. Então, opa, trazer. Então, eu faço essa ligação. Essa aqui deixa de existir também, né? Que aquela outra deixou de existir antes. Então, essa ligação deixa de existir. Anterior recebe atual, tá? Então, vou colocar aqui. O anterior vai vir para cá, ele deixa de estar aqui. E o atual recebe o seguinte, tá? Então, o atual vem para cá, ele deixa de receber, ele deixa de estar aqui na posição 2, certo? Então, já executamos aqui. Então, vamos executar novamente o laço, tá? Para isso eu vou apagar, para a gente ver passo a passo. Atual é null? É diferente de null? Sim. Então, o seguinte é igual ao atual que aponta para o próximo, tá? Então, o seguinte, atual, ele vai ser atual que aponta para o próximo, então tá aqui o seguinte. Atual que aponta para o próximo vai ser o anterior, atual que aponta para o próximo vai ser igual ao anterior, tá? E essa ligação aqui também é desfeita. Então, a gente já está aqui. Anterior é igual ao atual, tá? Então, o anterior passa a estar apontando aqui, deixa de existir aqui, certo? E aí, a gente vai ter atual igual a seguinte. O novo atual passa a estar aqui igual a seguinte, certo? Ok? Então. Bom, atual diferente de null? Sim. Então, vamos apagar aqui para a gente executar passo a passo novamente. Seguinte é igual ao atual que aponta para o próximo. Então, o seguinte vai ser null, tá? Seguinte é null. Atual que aponta para o próximo é igual ao anterior. Então, esse atual que aponta para o próximo passa a ser igual ao anterior. Anterior passa a ser igual ao atual, tá? Então, a gente já executou essa. Anterior passa a ser igual ao atual. Tirando, então ele deixa de ser esse aqui. Atual é igual a seguinte, tá? Aí, então, a gente tem que o atual daqui, opa. O atual daqui, opa. Ele passa a ser igual o seguinte, tá? Esse aqui é o atual. Acho que eu apaguei aqui. Ele passa a ser igual ao seguinte, que é null. Então, quando ele chega aqui e ele está null, o que acontece? Acaba o laço, certo? Acabando o laço, o que vai retornar? Vai retornar o anterior. Então, o início, que retorna na função, é igual ao anterior. Então, se a gente for percorrer, nós vamos percorrer primeiro esse elemento aqui, que é o início. Esse que aponta para o próximo é igual a 3.
que aponta para o próximo, que é igual a 2, que aponta para o próximo, que é igual a 1, que aponta para o próximo, que é nulo. Até mais!